bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. É sempre uma honra, um privilégio muito grande estar aqui todos os dias de manhã, sempre que possível, para meditar, refletir, ponderar aqui nestas palavras maravilhosas de sabedoria aqui do nosso Deus, sempre em busca do Pai. Em tudo dai graças, como a palavra diz, e eu tenho eterna gratidão ao nosso Deus por ser um Deus misericordioso. Dormimos e acordamos pela sua misericórdia. Há muitos que dormiram que já não acordaram, meus irmãos. Há pessoas que saíram para trabalhar, já não voltaram. Então, se nós temos a oportunidade hoje de ouvir a sua voz, que não se endureça o seu coração. Hoje nós vamos já iniciar esta segunda-feira com tudo. Eu sei que talvez só de eu começar a ler o título deste salmo aqui, que é o Salmo 107, muitos de vocês podem dizer, mas Nicole, tribulação de novo, porque aqui o Salmo 107 diz, Deus salva de todas as tribulações. Não é sobre um Deus que nos vê aflitos em tribulações, não é sobre as tribulações também, mas é sobre o Deus que está em meio às atribulações. Ele está ali e Ele quer nos salvar, Ele quer nos livrar dessas tribulações e, acima de tudo, nos ensinar, porque não há tribulação que venha que não nos deixe algum ensinamento. Eu digo sempre que se nós não aprendemos com aquela tribulação, é como se fosse um jogo, um videogame, né? Um nível de jogo em que se tu não consegues ultrapassar aquele nível, tu não passas para o próximo nível. E assim também as tribulações que temos na vida. Enquanto não aprendermos as lições, Deus não nos vai levar para um outro nível. E é isso que Deus quer. Deus quer nos fazer entender que nós precisamos de crescer. E então Ele usa essas tribulações, essas dificuldades, esses desafios para nos forjar, para nos fazer pessoas melhores. Então não é que Deus queira o nosso mal ou Deus não vê as nossas agonias e as nossas aflições. Muito pelo contrário, vamos ver aqui neste Salmo. Vamos ler apenas o verso 29 aqui de Salmo 107, que diz assim a palavra do Senhor. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Aqui falamos de uma tempestade em que nos faz até cambalear. Aqui no verso 27 diz que andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Quer dizer que estavam em tempestade esses marinheiros e em meio à tempestade o que é que fizeram no verso 28? Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. As tribulações não vêm só em forma de tempestades. Aqui para este grupo do Salmo 107, porque aqui nós vemos 4 grupos aqui no Salmo 107 e é lindo ver aqui que o primeiro grupo ele é um grupo que erra, mas ao reconhecer o seu erro, ele vai grita na sua angústia, ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve, o Senhor o livra dessa tribulação. Temos um segundo grupo, que é o segundo grupo que se rebela. Ele premeditadamente rebela-se ao Senhor, mas mesmo assim, caindo em si, reconhecendo o seu erro, ele vem e clama ao Senhor e ainda assim a sua misericórdia perdura para sempre. Deus vem em seu socorro e o tira dessa tribulação. Tem um terceiro grupo aqui eu creio que seja aqui a partir do verso 23, não é? Acho que a partir do verso 15, 17, melhor, que são aqueles que transgridem, aqueles que pecam, que fazem premeditadamente, que transgridem a lei do Senhor premeditadamente. E aqui também, depois caindo em si, eles clamam ao Senhor e o Senhor deslivra. Mas aqui o quarto grupo são ondas que vêm, porque eles aqui começam a apreciar, no verso 23 diz: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Aqui, ao apreciarmos as ondas do mar, a profundeza e a maravilha da criação do Senhor, Deus próprio eleva as ondas. E estas ondas, muitas vezes nós as interpretamos como tribulações. São ondas que vêm e nos
achocalham e nos tiram daquela estabilidade e aqui nos fazem cambalear como ébrios, no verso 27, e perdemos o nosso tino, perdemos o nosso equilíbrio. Quase que desistimos por causa das ondas, são grandes, por causa das tribulações. Mas quando clamamos ao Senhor, nós temos a certeza aqui no verso 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Este Salmo 107, ele vem nos mostrar que não importa a circunstância, quer erremos, quer transgridamos, quer nos rebelemos, quer sejam ondas tragas pelo próprio Deus para nos forjar, Deus está presente. Não é sobre a tribulação, é sobre quem está conosco durante a tribulação. Lembram-se de Jesus? Enquanto eles estavam no meio do mar e os discípulos ali, aflitos, já a pensarem que vão morrer, e Jesus dormia no barco, em meio à tempestade. Até que os discípulos gritam, mas Senhor, não te importas conosco? Não vês que estamos prestes a morrer? E ali, o Senhor ensonado ainda, ele levanta, homens de pouca fé, ele levanta-se e acalma o mar. Quem é que está no nosso barco, meus irmãos? Não vamos deixar de reconhecer aquele que quer estar no nosso barco, aquele que quer aliviar, nos livrar de toda a tribulação. Vamos começar esta semana com a pessoa mais importante das nossas vidas, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, dizer, Deus, meu Deus, esteja comigo neste barco das aflições, esteja comigo neste barco de tribulações, as ondas tão grandes e eu só consigo cambalear, eu mal consigo me pôr em pé. Está impossível, Senhor, está insuportável, Pai. Venha me livrar destas ondas, desta tribulação, dessa tempestade. Por favor, ó Deus. Vamos nos encostar, vamos nos achegar a este Deus e vamos trazer Ele para o nosso barco. Porque Ele é um Deus que livra, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que socorre. Este é o mais importante das mensagens, meus irmãos. E aqui no último verso do Salmo 107 diz, quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Vamos ser sábios para atentar ao Senhor, para considerar que a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo começa, na verdade, assim. No verso 1 diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não dura por um momento, não dura enquanto estamos na aflição, não dura enquanto estamos no tempo da bonança. A sua misericórdia dura para sempre. É esta a nossa meditação para o dia de hoje, meus irmãos. Se este vídeo fez sentido para si, não guarde somente para si. Partilhe, compartilhe, dê um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E amanhã estamos juntos para mais um vídeo, se Deus quiser. Beijo no seu coração, que o Senhor cuide e proteja dos nossos lares com o sangue de Cristo. E amanhã estamos juntos. Tchau, tchau!